No último vídeo fiz um teste usando malto, frutose e ácido cítrico para justamente conseguir explorar de forma muito positiva a suplementação. E aí a ideia do vídeo de hoje é falar um pouco mais no detalhe sobre malto, frutose, a própria função do ácido cítrico, tentar explorar um pouquinho mais por quê, o que, enfim, como isso se dá. Então vamos lá. Começando pela maltodestrina, basicamente orgânico, livre de aditivo, que vem do milho, do arroz, da batata e assim por diante. É um componente bem palatável que dificilmente vai irritar ou gerar algum tipo de repulsa, não tem um gosto marcante, e aí tem alguns pontos que são importantes para fazer o uso dele, em especial da absorção. No intestino, ele é absorvido em forma de glicose, a descarga de carboidrato é mais suave quando a gente usa maltodestrina, precisa de menos água para fazer a mistura, então ele é fácil de ser mixado na água, por exemplo, para ser ingerido. E tem um outro ponto que é bastante positivo, é que a digestão da malto já começa na boca, pela amilase. Isso significa o quê? É muito vantajoso ter um composto de maltodestrina, porque você acelera essa digestão e simplesmente o fato de sentir esse carboidrato entrando, né, por meio da sua boca, já faz uma sinalização para o seu cérebro de que energia está vindo. E isso ajuda na percepção neural central do corpo durante uma atividade física, por exemplo. O transporte é feito pelo SGLT1, ou Sodium Glucose Linked Transporter 1, lá no intestino. E idealmente, e cada um vai ter sua capacidade de absorção, mas gira entre 60 a 70 gramas por hora. Justamente por ter uma limitação desse transportador, é que precisa ou é interessante fazer a mistura da maltodestrina com algum outro componente. Existem alguns tipos de malto que elas podem ter mais polimerização ou menor polimerização, e isso vai acabar impactando se a energia vai vir mais rápida, se vai ser mais lenta, se vai ser de maior duração e assim por diante. Então é mais um ponto de atenção. E aí, retomando o que diz respeito ao blend de carboidrato, a malto é principalmente misturada com a frutose, como o próprio nome já diz, frutose, açúcar que vem das frutas. E aí tem um ponto interessante, que a frutose, ela é absorvida por um outro receptor, é o GLUT5, que atua tanto no fígado quanto no intestino, e aí ela é capaz, de maneira geral, absorver quantidades de até 60 gramas por hora, quando combinada, ou quando pura até 30 gramas por hora. Por isso que você não vai, ou dificilmente irá, encontrar suplemento de frutose. A malta é muito comum você ver a malto sendo vendida separadamente como suplemento. Já a frutose não, porque ela pura, a quantidade de consumo é relativamente baixa, 30 gramas por hora. E aí tem um outro fator da frutose, é que quando você consome ela sozinha, ela gera um estresse gastrointestinal que pode acabar ocasionando em reações não desejadas. E até por isso é que normalmente mistura-se com a malto para gerar uma combinação ainda maior e facilitar essa absorção, justamente por ser por dois caminhos diferentes. Então é muito comum essa combinação da frutose com a malto ou até mesmo com a glicose e destrose. A destrose, por sua vez, ela vem do milho, é um carboidrato simples, a descarga dela é super rápida, sabor muito mais doce, e o que dizem os estudos é que a destrose ela tem um aumento mais rápido da glicemia no sangue. Independente se é verdade ou não, ou como cada organismo vai reagir, a destrose ela é muito e pode ser bem explorada, principalmente no contexto de recuperação celular. Depois de uma atividade, você depletou os seus estoques de glicogênio muscular, e aí você entra com a destrose para dar aquela reabastecida. Então, de maneira geral, é uma estratégia interessante, mas na minha
experiência, vivência, malto e frutose funciona melhor como ferramenta de intratreino. E por fim, tem um ácido cítrico, que como o próprio nome já diz, é um ácido proveniente das frutas cítricas. Ele serve justamente para dar o sabor e aquela acidez, então aquele azedinho tem em bala, doce, refrigerante, bebida, provavelmente é ácido cítrico. E a ideia é justamente quebrar o doce da malta e da frutose, ou até deixar um sabor mais gostoso na ingesta. Ele também acaba funcionando como conservante natural, aumenta a durabilidade do produto. Então o ácido cítrico ele vem justamente para dar um pouco de sabor na questão neutra, entre aspas, né, da malta e da frutose. Por fim, tem um ponto que gostaria de discutir também na questão técnica, que é o uso do sal, ou cloreto de sódio, né? Ele é importante justamente para conseguir apoiar na absorção dos carboidratos. O ponto é que não precisa-se de muito sal. Ele acaba sendo inserido numa dose muito inferior à dos carboidratos, justamente por esse comportamento, e pensando até numa ferramenta de intratreino, ele, além de apoiar na absorção do carboidrato, ele também atua como ferramenta de reposição de suor. Só que tem que tomar muito cuidado na quantidade, visto que o excesso de sal pode ser bem prejudicial, sobrecarregando os sistemas, como, por exemplo, o rim, não necessariamente gerando uma vantagem, uma performance durante a atividade física. Então, espero ter contribuído de maneira geral, com base nos meus estudos, o papel da malta, da frutose, até mesmo da destrose, né, da glicose, do ácido cítrico e, claro, do sal. E a ideia é, claro, ir aprofundando nos próximos vídeos sobre as proporções, 1:0,8, 2:1, esse blend, como ele é feito e qual que são as vantagens ainda mais num nível maior de detalhe, assim como a gente já trouxe, e obviamente construindo esse conhecimento juntos. Beleza? Valeu!